Bora lá então, pessoal, mais um vídeo aqui, né? No vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre o DBD Mobile da Behavior, beleza? E também sobre a NetEase, beleza? Então já vai deixando o seu like, já vai compartilhando o vídeo. Galera, estou voltando, certo, a gravar vídeo, né? Porque fiquei um tempinho, né, off aí, né, de tudo, não fiz live, não fiz vídeo, então a gente ficou meio lerdão aí nessa parte, né, de produzir conteúdo. Então vou voltar aos pouquinhos, certo? Lembrando que hoje tem livezinha aqui no canal na parte da tarde, né, barra noite, lá pelas 5 horas da tarde mais ou menos, tá bom? 5, 6 horas da tarde, vou estar ao vivo aqui no YouTube jogando aí com vocês, beleza? Mobile, tá bom? Porque o jogo vai sucumbir esse mês, então eu tenho que jogar aí, né, esses últimos dias do nosso querido DBD Mobile, né, porque depois ele não volta mais, tá bom? Como vocês estão vendo aí, né, na gameplayzinha de fundo, essa é a versão da Behavior, galera. Uma versão que a gente xingava, né? Eu xingava, você xingava, várias pessoas reclamavam dessa versão, certo? Porém, quando chegou a versão da NetEase, a gente viu que a versão da Behavior era não perfeita, só que era uma versão bem melhor do que a versão da NetEase, cara. Então, basicamente, todo mundo, pelo menos a maioria, né? Não todos, certo? A maioria foi enganado pela NetEase, cara. Prometeu ouro, entregou madeira, lá ele, entendeu? Tipo assim, a NetEase, ela foi muito boa na parte de questão de conteúdo, né? De adicionar conteúdo novo, né? Killer, mapa e tudo mais, né? Fazer atualizações e eventos. Porém, nas outras partes, né? Otimização, ela foi pecando. A parte da ganância também, né, cara? Muita microtransação roubada, né? Gacha. O Naughty Bear lá custando mil não, né? Custando R$ 500, um gancho custando R$ 1.000 e por aí vai. Né? Essas coisas aí que, né, deixou a galera um pouquinho chateada, pouquinho não, né? Muito chateada, certo? Com a NetEase. Aí depois teve a outra parte, que foi na parte lá da migração do jogo, né? Que a galera acha até hoje que o jogo morreu foi por causa dos gachas. Não, não foi por causa dos gachas, galera. Os gachas, é lógico, né, que ajudou um pouquinho, né? Ali, né, no finalzinho do jogo, no caso, a matar o jogo ali no final já, tá? Mas no começo o gacha não teve um impacto, tipo, tão grande assim. Foi só mais no finalzinho do jogo, né? Quando o jogo já tava mais, né, sucumbido ali. Aí o gacha chegou e acabou com tudo, certo? Chegou com força, no caso ali, né? Roubando pra caramba, né? Naughty Bear, não sei o que e tudo mais. Só que assim, galera, o jogo, como eu disse, ele não morreu por causa dos gachas, ele morreu por causa, sabe do quê? Do lançamento dele. O lançamento do DBD Mobile foi bom, só que ao mesmo tempo ele foi horrível. Por quê? Quando lançou o jogo, muita gente baixou o game para ver, né, como que estava essa versão nova, porque está prometendo revolucionar, nova era do horror, não sei o que, muita gente baixou. Eu lembro que na minha live, né, bateu acho que 500, 600 pessoas na live de lançamento. E depois manteve aí um pico de 200 pessoas por aí, né, na live todos os dias, certo? Então a galera, tipo, na mente, né, da maioria pelo menos, achou que o jogo, né, da NetEase seria uma coisa melhorada, né, da versão da Behavior, né? Pô, ia ser uma coisa tipo, pelo amor de Deus, que versão. Só que não foi, a gente sabe que chegou uma beta com a Sadako. Todo sucumbido, cheio de lag, né, a parte de migração toda cagada, muita gente perdeu a conta, demorou muito tempo para chegar a atualização, foi chegar a primeira atualização com conteúdo novo no fim de agosto, certo? Depois de 3, 4, quase 5 meses, certo? E aí que daí foi chegar uma atualização com conteúdo novo, certo? Que foi o Deathslinger, tá bom? Fora que a questão do lag, como eu tinha mencionado para vocês, durou 3 meses. O lag durou 3 meses, cara. 3 meses e 15 dias, mais ou menos, 3 meses e 20 dias, por aí. Né? Porque acho que foi ser consertado, né? Essa questão aí do lag, né? Tipo, de varar a hit, depois tu dropa um pallet, depois tu pula uma janela. Só depois... Depois não, né? Só lá no começo de julho, perdão. Lá no comecinho de julho, se não estiver enganado. Julho de 2023, que foi ser corrigido esse problema do lag, cara. Comecinho de julho lá. Aí, show, mas já era tarde, porque muita gente já tinha dropado o game, muita gente perdeu a conta, e a NetEase não fez nada. Aí depois ela entrou com o gacha roubadíssimo, começou a destruir todo mundo e sucumbiu, certo? E agora, galera, a gente vai falar sobre outra coisinha, tá bom? Agora vamos sair aqui da gameplayzinha, certo? Que a gente já falou isso pro DBD Mobile da NetEase. Tá, essa fraude que eu tava engasgado, que já faz tempo que eu já tava louco pra falar. A gente vai falar sobre isso daqui, ó, sobre a NetEase, ó. Tá vendo aqui, ó? Que ela anunciou, né? Não anunciou, né? Ela falou aqui, o professor vai até falar aqui, eu acho. Time de Seattle, Ó, a equipe americana do jogo. Marvel Rivals, passada, ó. o Marvel Rivals anunciou que ele ia encerrar, ele ia
fechar sua equipe de Seattle? Tá vendo, ó? Vai fechar uma equipe de lá de Seattle. Isso daqui é do Marvel Rivals. A gente sabe que sempre começa assim na mão da NetEase. Ela vai, sturk o jogo, rebenta com o jogo, né? Lança coisa pra caramba, se dedica. Mas quando o jogo começar a dar uma quedinha, não é o caso do Marvel Rivals atualmente, tá? Ainda vai demorar um bom tempo para o Marvel Rivals sucumbir, tá? Um bom tempo mesmo, tá bom? Mas isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Tudo que tá na mão da NetEase, ela estraga e ela acaba, ela mata. Só questão de tempo. Eu acho que a Seattle... Certo. A equipe... E agora, galera, a gente vai falar sobre outra coisa, né? Que é sobre isso daqui, ó. New State. Tá vendo? PUBG New State. Para quem não sabe, né? É um PUBG um pouco mais fiel à versão de PC. Beleza? Movimentação, recuo da arma e tudo mais. Se eu não estiver enganado, esse jogo aqui, o New State, ele estava meio abandonado. Já faz um bom tempo, né? Um bom tempo mesmo. Que estava abandonado. Aí, nesse mês agora, de fevereiro, no caso, mês passado, certo? Dia 25, os devs, né, que eu acho que é a Krafton, né, que é a desenvolvedora, isso, a Krafton, ó, anunciou aqui várias coisas novas para o jogo, cara. E um montão de gente voltou a jogar, velho. Se você pesquisar no YouTube, aí no YouTube, o Ministro voltou a jogar, o Caveirinha, né, não sei se o pessoal acompanha aí, né, é esse aqui, ó, é o Caveirinha. Aqui, ó. Não sei se a galera é dessa época, ó. Né? Eu sou dessa época aqui, do PUBG Raiz aqui, com o Caveirinha aqui brabo. Ó, voltou a jogar. Eu tava assistindo a live dele esse dia. Cara, full player, muita gente jogando, tá bom? O Ministro também voltou a jogar, ó. Ministro aleatório, eu acho. Acho que está nesse canal dele. Ele tá postando... Lazarento tá postando vídeo de Al Hero, cara. Aqui, ó. New State, tá vendo? E a galera voltou a jogar no New State depois que a Krafton anunciou, né, várias melhorias para o game, né? Acho que ela contratou uma equipe nova, alguma coisa assim. Ah lá, isso mesmo. Houve várias mudanças internas na equipe de desenvolvimento. Aqui tá falando que vai melhorar o mapa matchmaking, ó, e várias outras coisas, certo? Então, o que eu tô querendo dizer, galera? Se a nossa querida, né, Behavior fosse inteligente, o que ela não é? Ela é burra, né? Ela não sabe que o mercado mobile é mais rentável do que o mercado de computador. Isso é verdade, galera. Se você pegar ali como exemplo o Identify. O Identify é um jogo mobile. Ele lucra muito mais do que o DBD de PC, console juntos, cara. Certo? Isso não é mentira. Pode pesquisar aí, irmão. O Identify é um jogo só mobile basicamente. Até tem ali para jogar no PC, mas a maioria joga no mobile. Lucra muito mais do que o DBD, sendo uma cópia e sendo mobile. Então o DBD Mobile tem potencial para fazer algo semelhante ao Identify. É bem provável que, né, que se a NetEase tivesse dedicado ali, bonitinho, ia render muito dinheiro para ela. Só que ela não fez isso. Por quê? Péssimas escolhas. O DBD Mobile é um jogo que a galera está acostumado, né, a ter, como é que eu posso dizer, tudo para você comprar na loja. Pode ter uma coisinha ou outra ali, né, específica no gacha. Ok, porque a gente sabe aí, né, que a maioria das empresas sempre colocam gacha nos seus jogos, né, cara? É raro os jogos hoje em dia mobile não ter gacha. Até o PUBG tem, se eu não estiver enganado. Acho que tem uma roleta lá, alguma coisa assim, certo? Então é bem raro. Porém, o que eu tô querendo dizer, galera, é que a empresa não pode colocar tudo nessas coisas aí de sorte, que foi o que a NetEase fez. Esse foi o erro da NetEase, certo? Foi colocar basicamente tudo em gacha, tudo em sorte. Isso não dá certo. Se ela tivesse colocado uma parte, né, ou só um pouquinho, ou algumas coisas exclusivas, né, que a própria NetEase fez, show, mas não, ela pegava tudo que tinha na versão do DBD, né, Core, né, que é o DBD de PC, e jogava no gacha. Naughty Bear foi no gacha, a skin do Chuck foi no gacha, as skins do Bubba foi no gacha. Cara, foi tudo em gacha. Isso que é o ruim, entendeu? Isso que é o paia, certo? Então tá aí, galera. Mais um videozinho aí, falando um monte de coisa. Acho que eu misturei tudo, mas espero que vocês entendam, tá bom? A gente se vê no próximo. Valeu, galera.